Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai mostrar uma coisa bem legal para vocês. A gente vai mostrar para vocês um envelope de relação preço-lucro. Tá? Essa expressão envelope de PL, envelope de relação preço-lucro, não é usada, até onde eu sei, por ninguém. Mas eu vou mostrar para vocês porque ela é a base do método sempre, que é o método que eu e o professor Mauro Calil adaptamos em 2014 para o mercado brasileiro, o método que o INE trouxe em 2003 e que é usado em 20 países há mais de 50, 60 anos. É um método extremamente simples para você selecionar empresas de crescimento. Esse vídeo está dividido em duas partes. Essa primeira parte eu vou mostrar o que é o envelope. Eu vou mostrar como é que se interpreta ele, qual é o significado dele, como é que ele ajuda a gente a identificar se eventualmente uma empresa está cara ou barata e as dificuldades dele. O segundo vídeo, que vai ser um pouquinho mais aprofundado, eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue montar esse envelope. Tá? Primeiro eu vou mostrar o que ele é, como ele funciona, para você entender a potência da ferramenta. Depois eu vou te mostrar como é que você consegue construir ele de graça, utilizando informações que você tem no mercado, sem precisar pagar absolutamente nada, tendo só um pouquinho de trabalho. Então me acompanhe. Bom, de início, pessoal, logo depois desse nosso disclaimer aí, eu vou reforçar com vocês que o profissional autorizado a falar e fazer projeções, indicações de ações, são profissionais autorizados pela CVM e a PMEC, tá certo? Então, assim, você deve ter esse cuidado quando você ouve alguma pessoa falando na internet ou algum relatório para ver se a pessoa tem aquela autorização. O que nós vamos falar aqui, eu vou utilizar como exemplo o Banco do Estado do Espírito Santo por questões meramente de facilidade de construção dos dados. Tá? Isso não tem absolutamente nenhum julgamento de valor a respeito da empresa. E você, isso aqui é um vídeo educacional para ensinar você a tomar suas decisões com base em parâmetros fundamentalistas clássicos. As pessoas que estão acostumadas com análise gráfica devem ter escutado várias vezes a expressão envelope, que significa você está entre uma máxima e uma mínima, tá certo? É como se fosse um canal. Esse envelope de preço-lucro é um envelope fundamentalista. Eu escolhi o Banestes por ser uma empresa relativamente fácil de calcular. É muito difícil calcular preço-lucro, muito difícil de calcular envelope de preço-lucro, quando você tem uma empresa que oscila demais, que tem prejuízos demais, que tem lucros e prejuízos não recorrentes, quer dizer, isso, o nosso livro, o livro que eu escrevi com o professor Mauro Calil em 2014, ele explica para você como tratar essas questões de lucros não recorrentes, de prejuízos, de empresas cíclicas, etc. Não é o objetivo aqui, eu quero fazer uma coisa bem simples. A relação preço-lucro, grosso modo, significa dividir o valor de mercado da companhia pelo lucro que ela dá. Então, se ela tem um valor de mercado de 10 bilhões de reais e dá um lucro de 1 bilhão, a gente tem 10 dividido por 1 dá 10, significa, em resumo, o seguinte: se eu comprasse essa empresa toda e ela repetisse o lucro todos os anos, em 10 anos eu retornaria todo o capital investido. Essa é a lógica do preço-lucro. Então, fica claro para vocês que quando essa relação está baixa, pequena, em tese a empresa está barata. Quando a relação está muito alta, em tese a empresa está cara. As coisas não são tão pão, queijo assim, tá certo? Depende, às vezes o lucro oscila demais por questões não recorrentes, mas o que a gente vai ver aqui é uma empresa que tem resultados razoavelmente comportados, então dá para a gente entender bem como as coisas funcionam. O que você está olhando nesse gráfico aí é o histórico de relação preço-lucro para o Banestes de 2015 até 2020, até junho de 2020. O que nós temos aí? Dá uma olhadinha, pessoal. Em 2015 eu tive uma máxima de 5,03 e uma mínima de 3,66. 2016, ambos esses anos, 2015 e 2016, foram anos bem deprimidos na bolsa, vocês devem lembrar disso. E nós tivemos em 2016 até uma mínima pior em termos de relação preço-lucro, 3,52
e máxima de 5,83. E olha que interessante aqui, por isso que o pessoal de análise gráfica gosta tanto disso, né? Se você pensar em upside, ou seja, quem comprou na mínima e vendeu na máxima de preço-lucro, aqui eu estou considerando só preço-lucro, não estou considerando o preço da ação, você teria um upside de 37% e uma queda de menos 27% no ano de 2015. Já no ano de 2016, se você tivesse comprado no preço-lucro mínimo e vendido no máximo, você teria um upside de preço-lucro de 65,6%. Tá? Isso pode representar um upside maior até do ponto de vista de preço. Mas o que você está percebendo aí é que a gente teve um 2017, 2018 que subiram as relações preço-lucro, quer dizer, a gente já está entre 5 e 7 e 71 em 2017 e entre 6 e 8 e 29 em 2018. Em 2019 a gente já foi para quase 7 na mínima e quase 10 na máxima. E em 2020, que é o ano atual, 6,51 em 11,26. Quer dizer, nós tivemos, você vê que o preço-lucro foi crescendo gradualmente. Aí volta aqui para mim. Bom, pessoal, há vários artigos meus no meu blog, etc., explicando essa relação do índice preço-lucro com a renda fixa. A gente está vendo uma renda fixa que saiu talvez de 14% para 2%, né? Se você pensar em termos de PL da renda fixa, fica complicado. Você fala de 2% ao ano, significa que você levaria 50 anos para conseguir 100% de retorno. Mas não é isso, né? Você não vai comparar uma ação de risco, um prazo um pouco mais longo, com um CDI, né? Você compara com uma NTN de 10 anos, por exemplo, né? Então, o que a gente tinha naquela época era 6, 7 mais IPCA, e o IPCA alto. Então a gente estava falando na faixa de 15, tá certo? 15% de retorno, contando IPCA mais o retorno que você estava esperando, 7%. Isso aí dá 15%, você já pensa em talvez 6 anos e meio, 7, quer dizer, seria o PL da renda fixa, o tempo que ele levaria para retornar o seu investimento. O que aconteceu hoje, a gente está na faixa talvez de 2,5, 3 para uma IPCA de 4%, estamos falando de 6%. Então, existe uma relação firme entre a economia, a capacidade de remuneração que a gente tem fora da Bolsa, com renda fixa e etc., e o que tem na Bolsa. Então, o que você viu de subida, você viu uma subida ali de uma média de 3 a 5 a uma média de 6 a 11. Essa média, ela não diz nada sobre o Banestes em si, diz mais sobre o mercado. Mercado deprimido com juros altos, tem PL baixo normalmente. Essa era a realidade do Brasil na década de 90. Eu lembro que em 99, quando estava fazendo os dados do INE, escrevendo os livros, etc., fazendo as análises, eu lembro de ter visto a Gerdau Metalúrgica sendo vendida em um determinado momento, numa crise terrível do mercado brasileiro, ela sendo vendida a uma vez o lucro. Se você comprasse a Gerdau Metalúrgica naquele preço, comprasse as ações dela, você receberia 33% de retorno só de dividendos. É claro que isso não faz nenhum sentido, mas era uma época de juros de 26 e o juros chegou a 40 e tantos por cento. Tá? Então, assim, o que você viu de 2015 e 2016? O ideal seria a gente ter feito talvez até de 2010. Esse envelope, essa relação de preço-lucro, é uma coisa que você pode pegar ao longo do tempo numa boa. Mas o que você precisa entender é que essa crescida que você viu não é uma crescida de preço, porque é preço dividido por lucro. Né? O PL pode subir por dois motivos. Porque o preço sobe e o lucro está estável, ou porque o preço está estável e o lucro diminui. Então, o PL dispara. Tá? Então, não é uma conta de, o preço subiu. Pode não ter subido. A gente vai ver adiante o que aconteceu, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma sensação que o mercado tem. O mercado achou, em 2015, o mercado achou muito barato, 3,50, 3,60 de PL e comprou. E quando bateu 5, o mercado achou caro e vendeu, porque era um momento deprimido da economia brasileira, 2015, 2016, muita incerteza. E as coisas foram melhorando. Teve agora a crise do coronavírus, você deve ter percebido no gráfico que desabou na relação PL, quer dizer que a própria ação caiu demais, o lucro não se modificou muito, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Vale ressaltar também, pessoal, que comprar através de preço-lucro desses índices fundamentalistas é coisa realmente de longo prazo. Você precisa desenvolver um pouco de habilidade, desenvolver um pouco de intimidade com esses índices. Né? Eu conheci numa Expo Money de 2005, se não me engano, o maior investidor individual, 2005, de Bradesco, na região ali de Blumenau, etc. E ele me falou que ele acumulava ações desde 1985, né? E ele realmente tinha, pelo que ele me falou ali na época, ele tinha uma quantidade
colossal de ações do Bradesco em 2005. E como é que ele fez isso? Ele fez a mesma coisa, só que ele não fez um envelope de preço-lucro. Ele fez um envelope de preço sobre valor patrimonial. Eu acho bem mais difícil de analisar preço sobre valor patrimonial do que preço-lucro, tá certo? Mas como ele desenvolveu ao longo de 20 anos um índice, um histórico de índices que deixavam ele confortável, e na época dele, 85, etc., eu lembro que ele comentava comigo que ele ligava para pedir para comprar e, sei lá, uma semana depois ele sabia se tinha conseguido comprar ou não. O que fez a diferença dele foi montar um índice fundamentalista para ele, ter intimidade com ele. Então, como ele já conhecia o banco, né, conhecia os resultados, conhecia bem aquilo, e usava a relação preço-valor patrimonial para medir o mercado, né, muita gente faz isso, eu conheço bem os lucros da companhia, analiso bem e eu uso o PL para ver o mercado. Assim, eu estou vendo a companhia saudável com lucro crescente. PL baixou de um histórico, eu acho que a empresa está barata. PL está alto, eu não compro, né? A lógica do método INE, do método sempre, é essa: é você ter o seu dinheirinho todo mês, milão, R$ 2.500, e você só colocar na empresa que naquele mês tem, ainda que não tenha nenhuma super barata, vai existir entre as 10, 5, 8, 15 que você acompanha, vai existir uma que esteja numa parte mais baixa das relações de PL que você desenvolveu com a sua metodologia. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, isso que vocês viram não é um envelope. Tá? O envelope ele é entre mínimas e máximas. O que eu vou montar agora é um envelope para vocês entenderem. O que nós vimos foi o histórico de preço-lucro, que eu usei para mostrar para vocês que ele depende demais da realidade da economia brasileira. Então, se a gente, por exemplo, passar por uma próxima alta de juros, não surpreenderá se toda a relação de PL do mercado vier para baixo. O que significa que mesmo que os lucros se mantenham ou cresçam, os preços vão estar proporcionalmente mais baixos. Depende demais disso. Mas me acompanha aqui. O que eu fiz, pessoal? É bem parecido com as montagens que o pessoal faz de análise gráfica, né? Eu peguei todas as mínimas e liguei, e todas as máximas e liguei. O que significa isso? Significa que entre esses intervalos, essas duas cores aí, foi o que o mercado achou barato, quer dizer, quando se aproximava ali do azulzinho, o mercado se tornava comprador, não é? E quando se aproximava do laranjinha, o mercado se tornava vendedor. Percebe que o envelope estava curtinho lá em 2015, ele abriu um pouco e aí ficou mais ou menos com o mesmo gauge, né, com a mesma amplitude ali, até a gente chegar em 2019, que abriu um pouquinho a amplitude, em 2020, que disparou, né, o PL do Banesp chegou a bater a máxima de 11 e possivelmente com a queda do coronavírus, ele deve ter baixado aí para a mínima de 6,51. Você deve estar pensando assim, poxa, nossa, que interessante, então é como se eu tivesse realmente um limite máximo, limite mínimo para comprar. A única coisa que você tem que ter em mente, na realidade você não tem um limite mínimo e máximo para comprar. O que você viu aí foi o que o mercado achou caro e barato dessa empresa. O que você está vendo ali não é preço, pessoal. O que você está vendo ali é apetite de mercado por aquela ação específica, apetite de mercado por aquele perfil de lucro específico. Se você pegar Magazine Luiza, pegar talvez lojas americanas, B2W, você vai encontrar 200, 300, 400, quer dizer, é outro mundo, é outro planeta, existe outro tipo de negociação. O que a gente está mostrando aqui é uma empresa que, para aquele perfil, para aquela empresa, para aquele sistema de lucros, para aquela regularidade ou irregularidade, aquela empresa teve, não é terá, teve esse histórico. E o mercado achou caro pagar 6, 7 ou 8, dependendo do ano, ou 11, dependendo do ano, e achou barato, pagou 4, 5, 6, dependendo do ano. Mas isso não é preço, pessoal, tá? Isso é preço por lucro. Então, no máximo que isso vai te entregar se você, preste atenção, é você, sempre você. Nunca sou eu, nunca é o professor Mauro, nunca é o guru da internet e nem é mesmo o profissional autorizado a indicar as ações. É você, é sempre o seu skin in the game. É sempre você que, se der errado, vai perder o dinheiro. Tá? Então você precisa entender isso. Se você faz como nosso colega lá do Sul, que desenvolveu ao longo de 20 anos uma relação com um histórico de um índice fundamentalista e uma relação com uma empresa, talvez ele tenha desenvolvido com outras empresas, eu realmente não conversei mais sobre isso com ele, isso faz muitos anos, faz 20,
15 anos, né? Você vai saber, poxa, o lucro está crescendo, eu estou vendo nenhum problema no futuro, acredito que o lucro vai crescer. O PL está 11, puxa, 11 é o máximo que chegou nos últimos 5, 10 anos. Tá caro, não vou comprar. Como é que você precisa vender? Não vou comprar, tá? Aí você vê que tem um problema no mercado, etc. Caiu sempre. Vocês viram que em todos os anos nós tivemos uma oscilação grande, de 30% para cima, 25% para baixo, 40% para cima, 60% para cima. Então essas coisas acontecem, essas oportunidades acontecem porque você, buy and hold, é um comprador de longo prazo, mas tem gente que está ali para acertar o momento. E esse cara que está ali para acertar o momento, ele te dá muitas oportunidades de entrada e eventualmente de saída, se você achar que a ação não vai crescer mais, que o resultado não vai acompanhar, etc. Se você conhece bem, você fala, está no máximo, está no mínimo, você pode tomar uma decisão abalizada. Mas você, ninguém mais, tá certo? E se você me acompanhar no próximo vídeo, você vai ver como é que a gente consegue montar esse envelope e a importância, né, de você aprender a garimpar os dados reais das companhias na internet.